Olá, eu sou Patrick Catapano, sou um apaixonado por pizza e panificação e hoje eu estou gravando esse vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre farinha. No caso, farinha de trigo, mas a gente pode também fazer blends com outros tipos de farinha. Então, uma das coisas, um assunto muito importante que eu gostaria de falar, que eu percebo principalmente para quem está iniciando, quando eu estou dando os meus cursos online ou até presenciais, que as pessoas se encantam muito com farinha forte, né? O que é uma farinha forte? É uma farinha resistente, que absorve muita água. No termo técnico é uma farinha com W alto, né? Um teor de proteína alto. E a gente começa a vasculhar essas informações, a estudar essas informações e a gente começa a ficar encantado com as farinhas mais fortes. Mas é importante, principalmente para quem está começando, entender um pouquinho sobre isso. O que é uma farinha forte, uma farinha fraca? Para que eu uso uma farinha forte ou uma farinha fraca? Depende, eu preciso entender. Por exemplo, se eu for fazer um panetone, que é um pão que precisa de muita hidratação, vai muito ovo, muita gordura, muito açúcar, eu preciso de uma farinha mais forte. Se eu for fazer um croissant, que eu também vou dobrar a massa e colocar a manteiga no meio, eu preciso de resistência para que ela não estoure, eu preciso de uma farinha mais fraca. Mas se eu for fazer um biscoito, por exemplo, preciso de uma farinha mais forte para o croissant também. Mas se eu for fazer um biscoito, por exemplo, eu não preciso desenvolver glúten, eu não preciso de resistência, então eu vou escolher uma farinha fraca. Aqui na Itália acontece muito, às vezes, a Mari vai fazer uma receita para a gente, um bolo, e eu tenho algumas farinhas fortes, não serve para pegar e fazer bolo. Eu preciso ir no supermercado e comprar uma farinha um pouco mais fraca, para que ela consiga fazer esse bolo ficar leve, senão o bolo vai ficar pesado e resistente. Isso também acontece com a pizza. Eu vejo muita gente começando a fazer pizza e vai logo numa farinha forte, mesmo sem ter experiência de desenvolvimento de glúten. E aí pega essa farinha forte, faz a massa e depois fica com dificuldade para abrir e fica com dificuldade para ter uma leveza na pizza. A pizza tende a ficar borrachuda, exatamente porque não soube usar, porque ainda não tem a técnica para usar. Então a gente tem farinhas aí mais fracas, com teor de proteína mais baixo, que varia de 9 a 15, 16%. E temos, nesse caso aí, são farinhas também no termo técnico que tem um W média de 180, 200 até 400, 420, 440, depende, cada moinho acaba classificando da sua forma, mas tem essa diferença aí de força. Então, farinhas com W mais alto tem um teor de força maior, ou com proteína mais alto também tem um teor de força maior. Só que essa explicação de proteína que eu sempre falo, ela é indicativa só, porque às vezes as farinhas, principalmente as farinhas nacionais, não são feitos testes com ela, com o alveógrafo de Chopin, então não dá para saber a força exata. Você sabe que ela tem bastante proteína, mas dentro das proteínas a gente tem várias camadas de proteína ali, e as mais importantes para nós são a gliadina e a glutenina. A gente precisa ter o equilíbrio dessas. Farinhas mais fortes geralmente têm um pouco mais de glutenina, mas aí você vê lá com essa indicação que eu falei, poxa, tem bastante proteína essa farinha, mas aí eu boto para usar essa farinha, e já aconteceu isso comigo, ela não tem resistência, ela cede muito, ela tem até um pouco de elasticidade, mas não tem resistência. Isso é porque ela tem mais gliadina do que glutenina. E como é que eu faço para saber isso? Não dá, só se eu ligar para a empresa e pedir uma ficha técnica bem especificada para conseguir perceber, ou fizer um teste laboratorial, mas na prática só testando mesmo, ok? Por isso que às vezes a gente prefere farinhas italianas ou francesas, porque tem um equilíbrio maior, tecnicamente falando, é feito testes para ter aquela força exata que eles estão indicando, o W, a absorção de água e assim por diante. Então por isso que a gente prefere geralmente farinhas mais profissionais, ok? Então é isso. No dia a dia, quando você vai comprar uma farinha no supermercado, você vai ver a indicação de proteína. Mais proteína, tecnicamente, deveria ser uma farinha mais forte. Menos proteína, uma farinha mais fraca. E aí você vai botar na prática para entender essa farinha. Agora, se você tem a possibilidade de acessar uma farinha italiana, francesa, qualquer que seja a marca, você vai perceber o W. Um W fraco é um W de 180 a 200. Um W um pouco mais forte, ou mediana, é de 300 a 330. E um W mais forte é de 360 a 400. Tem várias camadas, tem 300, 330, 340, 360, 380, 400, 410, ou seja, tem vários níveis, né? E aí você vai ver a ficha técnica dessa farinha, que também tem a indicação de absorção e tudo mais, de resistência, de tempo, de geladeira, e com isso você já tem uma noção maior de como você vai utilizar essa farinha. E obviamente vai colocar na prática toda essa teoria, ok? Então não se iluda, não quer dizer que farinha forte
é uma farinha melhor. Uma coisa também que a gente fala muito hoje da farinha 00, não quer dizer que porque a farinha 00 ela é uma farinha melhor ou é uma farinha boa. Aqui na Itália tem muita farinha 00 fraca, ruim para pizza ou panificação. Outra coisa, a farinha 00 é super refinada, como eu já expliquei em outros vídeos, a gente tem desde a integral, tipo 2, que é uma semi-integral, tipo 1, tipo 0 e tipo 00. A 00 é a mais refinada de todas. Hoje, aqui na Itália, a tendência é fazer blends com farinhas mais integrais para buscar sabor, para buscar digeribilidade, para buscar essa essência da farinha integral. Ou até já temos farinhas integrais super fortes, que a gente consegue fazer uma pizza 100% integral com uma farinha integral mais forte, ok? Que tem aí uma resistência e uma absorção de água legal. Então, você pode trabalhar com blends para buscar sabor. Aí você entende esse blend que você vai fazer para perceber esse teor de força que você precisa. Se você misturar, você faz a conta ou imagina o equilíbrio dela para conseguir e brinca com os sabores. Primeiro você entende a força, depois você brinca com essa mistura, ok? Então não se iluda, não quer dizer que uma farinha 00 é melhor do que uma tipo 1 e também não quer dizer que uma farinha forte é melhor do que uma fraca. Tente entender o equilíbrio, estude, leia, veja os vídeos e coloque na prática. Tente entender na prática também o que uma farinha forte pode fazer por você em termos de absorção e de resistência de geladeira. E o que uma farinha fraca também pode fazer, de repente tentando aproveitar uma farinha local que você tem que não é tão forte como umas italianas, mas que sim tem ali a sua resistência e aguenta tanto tempo na geladeira, 24 ou 48. Isso você só vai saber com o teste, ok? Então teste, pratique, misture bastante farinha e se divirta.